Mensagem número 71, Olhos, baseada numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22, onde Jesus diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E Emmanuel comenta: olhos, patrimônio de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspiras, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons a que se referia o Cristo de Deus, instalando no próprio espírito a grande compreensão, suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. Então vejam que nessa passagem do Evangelho, Jesus coloca qual é a condição para que nós tenhamos um corpo de luz, né? Ele fala que nosso corpo, que todo o nosso corpo terá luz, se nossos olhos forem bons. Percebe? Isso é um ponto fundamental que, inclusive, coincide com uma afirmação uma frase do Lama Padmasambhava, quando ele diz que o mundo não se constata, o mundo se constrói com a nossa visão. É a mesma coisa que Jesus está dizendo aqui. Né? Se nossos olhos forem bons, construiremos um mundo luminoso, né? Tanto em nós como ao nosso redor. Mas a questão aqui é que, como somos dotados de livre-arbítrio, o contrário também é verdadeiro. Se nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. Então, aí é que reside a nossa responsabilidade, né? De que forma estamos usando nossos olhos, nossa capacidade de visão. E é interessante que entendamos aqui que olhos foi pego apenas como um modelo por Emmanuel, mas, na verdade, Emmanuel aqui está falando de todos os nossos sentidos, né? O que estamos fazendo com nossos olhos, com nossos ouvidos, com nosso nariz, língua, tato e mente. O que estamos fazendo com nossos 6 sentidos, né? Porque, do mesmo jeito que Emmanuel fala aqui que olhos são patrimônios de todos, os 6 sentidos também são patrimônios de todos. Todos os seres humanos reencarnam e, ao reencarnarem, recebem um corpo que é dotado desses sentidos, né? Por isso que Emmanuel diz que é patrimônio de todos. Mas ele, logo em seguida, já ressalta: encontramos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. E aí ele age como um bom professor e como um bom médico, que antes de propor o aprendizado, faz o diagnóstico, né? Por quê? Porque como nós somos espíritos ainda muito pouco evoluídos, né? Ainda estamos aqui num planeta de provas e expiações, portanto, um planeta ainda muito primário em termos de evolução espiritual, nós ainda temos muitas obscuridades mentais, ainda temos muitas emoções perturbadoras, ainda temos muitos pensamentos negativos que poluem nossa visão, que poluem nossa forma de olhar para o mundo. Então, Emmanuel, como um bom médico e bom professor, ele faz o diagnóstico primeiro. Ele mostra quais são as mazelas, quais são as imperfeições que precisamos superar. Né? E vocês perceberam que toda a mensagem, 80% dela é uma enumeração daquilo que nós precisamos dissolver e purificar em nosso mundo interior. Porque quando Emmanuel diz que encontramos diferentes olhos em todos os lugares, ele começa elencando, primeiro, os olhos de malícia. Né? Vejam que ele fala aí dos olhos de malícia. E aí o que eu acho interessante nós fazermos aqui hoje? Refletirmos sobre o significado de cada uma dessas imperfeições. Para quê? Para que nós tenhamos clareza do que é, né, de com que nós precisamos lidar para purificarmos o nosso olhar, para purificarmos a nossa visão e para transformarmos o nosso corpo em um corpo cada vez mais luminoso. Então, vamos primeiro aqui ver aqui
O que significa malícia, né? Olhos de malícia, né? Vamos lembrar que malícia diz respeito a uma tendência a fazer o mal. O próprio nome está dizendo malícia, né? É como se fosse uma índole ruim, né? É como se fosse uma inclinação para enganar, né? Quando a gente diz, fulano é malicioso, né? É uma espécie de uso da astúcia para suplantar os outros, né? Ou seja, é uma coisa que se nós não atentarmos para a sua purificação, ela se torna um grande obstáculo à nossa evolução no caminho, né? Então, esse é o primeiro ponto que Emmanuel diz que precisamos purificar, esses olhos de malícia. Em seguida, ele vai nos falar dos olhos de perversidade, né? Aliás, os olhos de crueldade, né? Que nada mais é do que a perversidade, né? Ou seja, aquela característica de quem age com maldade, né, e tirania. Quando nós falamos que alguém é cruel, né, seja cruel em relação ao ser humano, seja cruel em relação ao animal, é alguém que gosta de maltratar, né? É alguém que, de uma certa forma, sente prazer em infligir dor e sofrimento aos seres, né? E, obviamente, que isso é um grande obstáculo no caminho espiritual, porque ele se opõe justamente à bondade amorosa e à compaixão, né? Porque a compaixão é justamente aquele impulso, né, natural do nosso espírito, essencial do nosso espírito, de querer diminuir o sofrimento nosso e dos demais, né? Então, a crueldade, ela se caracteriza por essa ação impiedosa, né, bárbara, né, esse rigor, né, essa falta de clemência, né, essa espécie de ação implacável, né, com a qual muitas vezes nós agimos. O importante aqui é a gente lembrar do seguinte: quando nós descrevemos essas características, né, a gente está descrevendo de uma forma bem acentuada para que possa ficar claro para nós o que cada um desses conceitos significam. Mas é bom que a gente examine bem dentro de nós se eles não se manifestam em algum momento, de alguma forma, ainda que sutilmente. Porque, com certeza, todos nós temos essas coisas dentro ainda que seja de maneira sutil, né? Às vezes a gente nem quer, assim, a gente não quer matar ninguém, nem esganar ninguém, mas quando alguém nos faz passar raiva, a gente, às vezes, se felicita em fazer uma pequena crueldadezinha com aquela pessoa, só para ela pagar, né, o que fez conosco. Se a gente observar bem, nós vamos perceber isso. E nós temos que dissolver, né, porque as imperfeições, elas precisam ser superadas por completo. E não só em suas manifestações extremas, mas também em suas manifestações sutis, né? No terceiro exemplo aqui, Emmanuel vai falar, então, do ciúme, né? Os olhos de ciúme. Essa é, digamos assim, uma imperfeição muito característica do ser humano, né? Porque ela está diretamente ligada ao apego, né? Porque o ciúme é o quê? É aquele medo, né, de perdermos a pessoa amada ou o objeto adorado, né? É aquele receio, né, de que, às vezes, a gente nem está perdendo a pessoa, aquela pessoa que amamos, mas fica aquele receio de que ela se apegue a outra, de repente que ela dê mais atenção a outra. Então, o ciúme está sempre baseado num forte egocentrismo, né? É como se fosse assim, ó, é meu, é minha, né? Ninguém tasca, eu vi primeiro. Essa frase popular, ela resume bem o que isso aqui significa. E quando nós nos deixamos tomar pelo ciúme, nós entramos naquela paisagem mental que o budismo descreve como a paisagem mental da inveja, né? Característica dos semideuses, né? Ou seja, a gente começa a invejar, digamos assim, aqueles que têm, que conseguem ter algo que é objeto do nosso desejo, né? Como eu falei, isso muitas vezes se manifesta de forma sutil, né? Então nós temos que ficar muito atentos para que também esse olhar poluído pelo ciúme não se manifeste em nós, ou quando se manifestar, estejamos atentos para entendê-lo, né? Entender como é que ele surge e cortar suas raízes, né? Para que possamos avançar mais rapidamente na evolução espiritual. Aí, em seguida, Emmanuel fala sobre os olhos de ferir, né? Que eu diria que estão muito, muito conectados com os olhos de malícia, né? Porque os olhos de ferir são aquele olhar que está olhando para o mundo e para os outros seres, sempre procurando machucar, né? Sempre procurando causar
uma impressão desagradável, né? Sempre procurando contrariar, magoar, ofender. Né? Esses são os olhos de ferir. Às vezes, alguns pais, por exemplo, deixam as crianças praticarem determinadas brincadeiras que reforçam nelas essa qualidade extremamente perversa, né? Quando eles, por exemplo, eu já vi crianças que gostam de pegar um sapo, jogar álcool e tocar fogo no bichinho, né? O bichinho sair pulando. Então, assim, uma perversidade que muitas vezes é feita ali pela criança com muita inconsciência, mas que deveria ter algum adulto, né, que a orientasse para que essas coisas fossem já cortadas, como se diz, pela raiz, né? Cortar o mal pela raiz, para que não aconteça, como eu não sei se vocês se lembram, há muitos anos atrás aqui em Brasília, um grupo de jovens, adolescentes, que tocaram fogo no índio. O índio estava dormindo, vamos brincar um pouquinho aqui de tocar fogo no índio, quer dizer, não foram educados, né? Não se colocou limites ali para que eles entendessem que não se pode andar pelo mundo com esses olhos de ferir, né? E aí, em seguida, Emmanuel cita uma outra perturbação, né? Uma outra emoção perturbadora, que é muito, muito, muito negativa, porque é a emoção do desespero, os olhos de desespero, né? Porque o desespero, pessoal, o desespero é quando a gente entra naquela condição de excessivo desânimo, né? Em que parece que a gente se sente sem capacidade para realizar nada, né? O desespero, ele beira a depressão, né? Ele é um verdadeiro desalento, né? É um estado de espírito que faz com que a gente acredite estar num momento sem saída. Olha só que coisa, né? Como que nós podemos pensar que estamos sem saída se nós somos uma natureza ilimitada? Né? Se nós temos um reino divino dentro de nós, se não tem limites para o poder divino que habita em nossa essência. Né? Então, quando nós entramos nessa vibração negativa do desespero, nós nos desconectamos por completo dessa luz interior que habita, né, dentro de nós. Né? Em seguida, Emmanuel vai falar dos olhos de desconfiança, né? Que é outro sentimento extremamente negativo, porque pelo simples fato de que a desconfiança é uma incapacidade nossa de ver o lado positivo das pessoas. Né? Então, a gente desconfia de tudo e de todos. Né? Aquele sentimento que não acredita nas outras pessoas, né? É aquele sentimento que tem uma tendência para ver tudo pelo lado ruim. Né? O desconfiado, ele é naturalmente pessimista, né? Porque ele desconfia sempre que não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai por isso, por aqui, olha a cara desse sujeito, e não gostei. Não... E muitas vezes é muito desconfiado, mas quando vem o estelionatário bem postado e tal, ele cai na lábia, né? Então, às vezes, a gente tem esse problema também. Mas a desconfiança, assim, nesse sentido, é lógico que a gente tem que ser previdente, né? A gente tem que ser cauteloso. Jesus fala que nós devemos ser mansos como as pombas, mas cautelosos como as serpentes. Né? Só que cautela não é desconfiança, né? Cautela não é achar que tudo está errado, que todo mundo é ruim, né? E ter essa visão pessimista da vida que nos atrapalha muito, né? Que atravanca muito a nossa caminhada espiritual. Aí, logo depois, Emmanuel vai falar sobre os olhos de atrair a viciação, né? Aí é só a gente lembrar o que é o vício, né? O que é a viciação, né? A viciação é nada mais do que essa ação, né? Esse efeito de corromper física e moralmente. Né? O vício, ele corrompe. O que é corromper? É desviar da nossa natureza, da nossa verdadeira natureza. Né? Quando a gente diz que houve uma corrupção, é porque a coisa foi desviada de sua verdadeira natureza. E o caminho espiritual é justamente o oposto disso. O caminho espiritual é justamente nós tornarmos aquilo que é natural em nós, ou seja, a compaixão, a bondade amorosa, a alegria altruísta, a generosidade, é tornar isso efetivo em nossas vidas. Então, os vícios, né? A gente se deixar seduzir por determinadas coisas que são, num primeiro momento, ou num momento imediato, atraentes, mas que no longo prazo, ou até no curto e médio prazo, causam tremendos distúrbios físicos e morais, a gente deve evitar essa sedução, né? A gente deve, como diz Jesus, resistir à tentação, para não cair nesse olhar que atrai a viciação, né? Aí, logo em seguida, Emmanuel vai enumerar aqui os olhos de perturbar, né? Ou seja, o que é perturbar, né? É transtornar, né? Provocar desordem, é desarmonizar. Obviamente, nós não precisamos nem dizer por que isso é negativo, né? Porque o caminho espiritual é o caminho que conduz à harmonia,
é o caminho que conduz à ordem natural das coisas, né? É aquele caminho que conduz a um contentamento. E a perturbação, ela, na verdade, ela gera descontentamento, né? Ela gera tristeza, porque quando a gente perturba alguém, essa pessoa se entristece, né? Essa pessoa fica descontente, né? Em seguida, Emmanuel vai falar sobre os olhos de registrar os males alheios, né? Um defeito muito comum, né? Que é esse defeito da registrar males alheios, nada mais é do que intrigar, né? Fazer bisbilhotice, fuxico, fofoca, maledicência, né? Aquele prazer de falar mal, é aquele prazer de difamar, aquele prazer de caluniar, né? Muitas vezes isso se manifesta, inclusive, quando a gente, às vezes até a pessoa fez de fato alguma coisa negativa e a gente sente prazer em simplesmente apontar para a negatividade que aquela pessoa fez, né? Porque uma coisa é a gente ressaltar a negatividade para corrigi-la, né? No intuito de ajudar a pessoa a superar aquela atitude negativa. Outra é aquele prazer, né, da gente simplesmente falar mal, né? É isso que caracteriza esse registrar os males alheios, né? A gente tem que se libertar, né, desse prazer de querer falar mal, né, de quem quer que seja, né? Aí, logo em seguida, Emmanuel vai falar sobre aqueles olhos de desencorajar as boas obras, né? O que são esses olhos que desencorajam as boas obras? São aqueles que semeiam o desânimo, né? Aquelas pessoas super negativas, né? Aquelas falas super negativas que a gente vai ali super entusiasmado, né? Tentando fazer uma iniciativa boa, às vezes até do ponto de vista espiritual, e a pessoa, não, olha, não vai dar certo, olha, tem isso, tem aquilo, tem não sei o quê. Esse é o típico olho de desencorajar as boas obras, né? Todo mundo que está dedicado às boas obras, essas pessoas que têm essa tendência, vão lá e semeiam desânimo, semeiam desalento, apontam dificuldades ao invés de apontar soluções, né? E aqui, depois, Emmanuel vai falar sobre os olhos de frieza, que são extremamente negativos em relação à caminhada espiritual, porque a frieza é uma insensibilidade, é uma indiferença, né? E o praticante espiritual, pelo contrário, ele é um ser sensível. O praticante espiritual ele não é suscetível, né? Ou seja, ele não para a gente usar uma linguagem popular, cheio de mimimi. Não tem mimimi com o praticante espiritual. O praticante espiritual é forte. Ele tem uma fortaleza interior. Ele aguenta o tranco. Mas ele não é indiferente, ele não é insensível. São duas coisas diferentes, né? Ele se compadece do sofrimento, né? Ele se entusiasma quando os outros vão bem, se alegra quando os outros vão bem, né? Ele tem um impulso natural, uma motivação natural de querer promover as qualidades positivas dos seres. Então, ele não é frio, né? A frieza é extremamente avessa ao caminho espiritual. E aí, Emmanuel fecha a sua enumeração falando sobre os olhos de irritação, né? Que nós sabemos perfeitamente do que se trata, a irritação, né? Que é aquela ação de perder a paciência enchendo-se de raiva, né? O praticante espiritual ele tem que ter autocontrole, a qualidade de se manter sempre estável, mesmo diante das agressões e das ofensas, né? Então, é muito importante que o praticante espiritual possa também superar e purificar a irritação, né? É por isso que Emmanuel conclui a mensagem, depois de nos fazer esse diagnóstico, né? Depois de apontar tudo de negativo que precisa ser superado, aí ele mostra quais são as 4 coisas, né, que nós precisamos cultivar, né? Ele diz lá no final, ó, se aspiramos a enobrecer os recursos da visão, devemos amar, ajudar, aprender e perdoar sempre. Percebe? Então, são 4 conselhos que Emmanuel nos dá, ó, amar, ajudar, aprender e perdoar sempre. Ou seja, para purificarmos todas essas negatividades que foram apontadas anteriormente, né, nós precisamos, primeiro, do amor, ou seja, de ter esse impulso e essa motivação de fazer com que as qualidades positivas dos seres, inclusive nossas, brotem. Nós precisamos ter esse impulso da ajuda, que nada mais é do que a compaixão, né, ajudar, assistir, procurar diminuir o sofrimento. Nós precisamos ser seres ávidos pelo aprendizado, né, a querer estar sempre aprendendo,
porque é óbvio que não pode haver evolução sem aprendizado, e aprendizado aqui não significa simplesmente o estudo, mas o estudo aliado à prática. E, por último, a capacidade do perdão, né, de nos desligarmos das ofensas. Alguém nos ofendeu? Né, alguém nos prejudicou? Vamos jogar isso no esquecimento, vamos ter essa habilidade de liberar, né, de liberar a negatividade e não de agarrá-la, né, guardando mágoas ou guardando ressentimentos. Né? Emmanuel nos diz que se nós conseguirmos praticar, como diz ele aqui, sempre, ele usa o advérbio sempre. Então, se nós conseguirmos praticar essas 4 ações sempre, né, nós guardaremos conosco os olhos bons de que fala Jesus. Né? E aí vamos desenvolver em nós esse espírito que Emmanuel chama um espírito de grande compreensão, que vai nos impulsionar, como ele diz aqui, à glória da eterna luz. Ou seja, que vai nos impulsionar de uma maneira mais rápida e mais acelerada à iluminação, à perfeição espiritual que tanto aspiramos.